Olá, paz do Senhor, bom dia. Hoje, sexta-feira, dia 28 de agosto de 2021, o dia que o Senhor já preparou, já estabeleceu, já concretizou, já manifestou, já profetizou sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e glória a Deus, bom dia, e que o Senhor te dê uma sexta-feira aí maravilhosa, uma sexta-feira memorável, inesquecível, porque se o Senhor nos deu a vida, se o Senhor derramou dos seus propósitos, se um dia, qualquer dia que tivermos, seja ele qual for, segunda, terça, quarta, sexta, domingo, é o dia que o Senhor preparou. Então, a Ele todo louvor, toda honra e toda glória, e nós estamos sempre meditando na palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas de Deus, e isso é maravilhoso, em nome de Jesus. Glória a Deus, bom dia, Pastora Mara, Deus abençoe a senhora, também toda a sua família, seu Ulisses, o Ulisses também, esposa e netinhos, e também Milena, Douglas, todos aí, Deus abençoe a todos. Bispo Antônio, Deus abençoe o senhor, Suzy, Priscila, todos os seus queridos, sempre estou orando pelo Felipe Eduardo, Deus abençoe a vida dele, o seu futuro, também toda a família, os irmãos da Suzy, Sidney, Sérgio, o Senhor esteja sobre cada um, também a família toda do Bispo Antônio, filhos, netos, a presença, o poder, o mover do Senhor se derrame poderosamente sobre cada um de vocês, minhas tias, Alzira, Rosália, meus tios também, sempre lembrando, de orar pelo meu primo Alexandre, e também todos os meus tios e sobrinhos, e também os filhos, os netos, genros, noras. O Senhor abençoe a todos poderosamente, meus pais também, seu Toninho, Dona Nadir, seu João, Dona Dária, Deus abençoe a todos e visite cada lar, cada família, as quais vocês representam em nome de Jesus, também o João, a Roseli, a Ângela, toda a família, é Clara, é o Will, é Júlia, é Grazi, esposo, crianças, Humberto, Alessandra, também Letícia, Marisa Polis, Roberto, e Deus abençoe também Étel, o Carlos, filhos, netinho, Deus abençoe a todos, a Ângela, Dona Polônia, o Senhor esteja se derramando poderosamente sobre cada um, também o Fábio, a Márcia, Deus abençoe a todos vocês, todos os familiares, orando pela Joana, para se recuperar dessa cirurgia, também pelo Luiz Henrique, seus filhos, Letícia e Gustavo, e também a Cris, seus pais. O Senhor esteja se derramando poderosamente sobre cada um, seu Augusto, Dona Efigênia, sempre orando por eles, pela saúde, o nome do Senhor seja exaltado, seja dignificado na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Também estou sempre orando pela Amanda, e também pelo Fábio, pela Julinha, pelo Luquinha. Deus abençoe a todos, também Renata, Vinícius e também Márcia e Fabiana, o pai do Fábio, Manteiga, Rosângela e também a Bruna. Deus abençoe a todos, um beijo para todos, e também a Julinha, Luquinha e também a Amanda. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Também orando sempre pela Eva, pelo Carlos, também pela Débora, Raquel, genros, Fábio e Cris, e também o netinho Danielzinho. Deus abençoe a todos, um beijo para todos, o Senhor esteja sobre cada um de vocês aí, boas vendas, Pastora Júlia também, boas vendas, o Senhor se derrame poderosamente sobre a vida de vocês, bons negócios, que o Senhor esteja pavimentando o caminho aí de sucesso, conquista, realização, em nome de Jesus. Glória a Deus, estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor, pensando a respeito das coisas de Deus, e hoje não é diferente, e que o Senhor esteja te abençoando. Estamos lendo a palavra do Senhor em Mateus capítulo 26, Já passamos por todos os capítulos de Mateus, desde o capítulo 1 ao capítulo 3, que fala da biografia do Senhor Jesus, o nascimento, as promessas, as profecias, a palavra do Senhor se cumprindo, toda a árvore genealógica. Depois entramos nas bem-aventuranças, depois entramos no ministério de Jesus propriamente dito, quando ele escolhe
apóstolos depois, né? Mais discípulos, e depois ele sai a campo, ministrando, falando, pregando, os seus sermões, o conflito religioso com os religiosos da época, né? Até discutindo qual é a fonte de inspiração de Jesus, uma série de coisas. Depois a gente falou sobre as parábolas, né? E o reino dos céus é semelhante a... né? E a gente pensa sempre, eu sempre falo para você que Mateus dos evangelhos é o único que fala reino dos céus. Os outros falam reino de Deus ou reino do próprio Senhor Jesus, mas o evangelho de Mateus fala reino dos céus, porque é uma maneira que Mateus tem de estabelecer uma ligação, uma conexão do Jesus do Novo Testamento com Jesus do Antigo Testamento, Yeshua Mashiach, né? Mais de 65 vezes o Evangelho de Mateus cita em algum momento as palavras proféticas, as palavras do Antigo Testamento, exatamente estabelecendo essa ponte. Depois nós temos o sermão escatológico de Jesus, o sermão profético, ou como eu chamo, né? Aí sou eu que chamo, o sermão apostólico de Jesus, Mateus 21 a 25. A gente já falou sobre escatologia, quase 3 meses falando sobre escatologia, uma grande bênção, e agora estamos falando em Mateus 26. Mateus 26, eu falei para você ontem que fala principalmente de 3 personagens. Claro que está falando de Jesus, mas também falando de 3 personagens muito especificamente, muito detalhadamente. Maria de Betânia, Judas Iscariotes e o próprio Pedro, né? E agora nós estamos falando de Pedro. E o que significa esse homem, como eu falei ontem para você, é o personagem mais... eu falo com carinho, tá? É a minha maneira de falar, é o meu vocabulário. É o personagem mais dissecado, creio eu, da Bíblia. Por quê? Porque fala dos sentimentos de uma pessoa que ora está num patamar, ora está em outro patamar, falando das contingências humanas, falando das demandas humanas, falando de que ora está triste, angustiado, aflito, ora está alegre, feliz, retumbante, porque é exatamente o ser humano. E é exatamente dessa maneira que eu quero entrar com você, conversando mais um pouco sobre Pedro, o discípulo Pedro, um homem que eu tenho para mim uma das principais personagens de toda a palavra de Deus. Por quê? Porque fala do ser humano. Pedro, eu poderia dizer que é gente como a gente, não que os outros não sejam, mas ele tem a sua, vamos dizer assim, toda a sua vida, o seu sentimento e pensamento completamente expostos, né, através da sua vida, da sua maneira de ser. E é por isso que é tão importante falarmos, pensarmos um pouquinho a respeito de Pedro. Então, em Mateus capítulo 26, versículo 31, diz assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. É uma palavra do Antigo Testamento, do profeta menor, Zacarias. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Então, por que Jesus fala: vocês se escandalizarão comigo? Porque será um movimento tão orquestrado, será um movimento, vamos chamar assim, tão majoritário, né, que os discípulos vão até, vamos chamar assim, vão até pensar
relativizar todo o ministério de Jesus exatamente pelo que vai acontecer. E Jesus já está avisando, vocês vão se escandalizar comigo. E Pedro fala, não, de nenhuma maneira, que isso? Ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Antes que aí, versículo 34, replicou-lhe Jesus, em verdade te digo, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, diz Pedro. Então, é exatamente isso. Pedro tem o sentimento, mas é aquilo que a gente costuma falar, né? Existe um mundo perfeito e existe o mundo real. Então Pedro está falando, olha, no mundo perfeito eu jamais vou te negar. Então, Pedro não está sendo hipócrita, Pedro não está sendo, vamos chamar assim, precipitado, não. Pedro está falando do seu sentimento. A gente leu ontem, não vou ler de novo hoje, mas a gente leu que quando, na primeira vez que Jesus vai ministrar, Pedro pede para... Jesus fala para Pedro que ele vai, né, usar o seu barco de púlpito, né, de altar, de plataforma. Então Jesus fala assim para Pedro, olha, afasta um pouquinho o barco que eu preciso conversar com a multidão. E mesmo Pedro, tendo trabalhado a noite inteira, foi pescar, não pescou nada, frustrado, desanimado, cansado, desapontado, mas você perceba que Pedro, né, ele obedece ao Senhor Jesus. E quando Jesus termina de ministrar, Jesus ainda fala para Pedro, olha, Pedro, lança a rede. E Pedro fala, não pesquei nada, mas soube a tua palavra, e aí lançou a rede e teve uma grande pesca. Então você perceba que Pedro tinha sim. É por isso que eu falo que Pedro se parece muito com a gente. Gente como a gente. Por quê? Porque Pedro tinha sim todo um sentimento, tinha toda uma disposição para servir a Jesus. Ninguém está falando de que Pedro não tinha, que Pedro era mais, vamos chamar, era hipócrita, falava uma coisa, mas fazia outra. Não. Pedro está falando exatamente aquilo que ele achava que era. É por isso que eu falei para você, e sempre repito isso, que nós nos surpreendemos conosco mesmos, de vez em quando, né? Nós não apenas surpreendemos aos outros, mas nós nos pegamos em algumas vezes da nossa vida nos surpreendendo conosco mesmos. Por quê? Porque é exatamente isso que Pedro faz. Porque Pedro está expressando um sentimento. A palavra do Senhor fala, e Jesus falando com isso, que Pedro, você precisa se superar. Pedro, você está avaliando você, né, aquilo que eu sempre falo. A questão toda não é perguntar para a pessoa quem eu sou. A questão toda é eu ter capacidade, eu diria maturidade, para ouvir o que a pessoa fala de mim e avaliar, meditar, refletir a respeito e não pura e simplesmente me defender. Porque isso é natural de todos nós, né? Se a gente pergunta alguma coisa para alguma pessoa sobre a nossa vida, a pessoa vai falar segundo a lógica dela, segundo a ótica dela, é claro. Mas a gente começa a querer se justificar. É exatamente o que está acontecendo com Pedro. Pedro responde assim para o Senhor, ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Ele está falando uma inverdade? Não. Só que Pedro precisava amadurecer nisso. E é exatamente a oração, a nossa oração, que deve ter, em algum momento da nossa oração, essa constatação, Senhor, me ajuda a amadurecer, me ajuda a ter sabedoria, conhecimento, uma capacidade, um discernimento de mim, não dos outros, de mim, da maneira que eu sou, da maneira com que eu ajo, da maneira com que eu falo, da maneira como eu penso.
E Tiago 5,17 diz assim: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então a palavra diz o que aqui? Que Elias era sujeito aos mesmos sentimentos, ou seja, eu gosto de uma tradução, essa tradução ela é americana, né? Está na Bíblia americana, não na Bíblia, eu diria assim, Bíblia brasileira, né? Alguém tão humano quanto nós. Então Elias era alguém tão humano quanto nós. Ou, eu poderia dizer a respeito de Pedro, Pedro era tão humano quanto nós. Só que Jesus está exatamente mostrando para nós que assim como ele está usando como exemplo Pedro, eu poderia ter o meu nome no lugar de Pedro aqui, o teu nome, o nome de todos nós. Por quê? Porque é assim que nós devemos proceder, é amadurecer na caminhada, na nossa lida, na nossa estrada, no nosso caminhar, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por quê? Porque isso faz parte da nossa fé, faz parte do nosso amadurecimento. Olha o que diz Gálatas capítulo 2, versículo 9. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, Cefas aqui é Pedro, tá? Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão. Ou seja, eles tiveram bom senso. Quem? Tiago, João e Pedro. Quando Paulo e Barnabé foram pedir, né, a concordância, a comunhão dos apóstolos Pedro, João e Tiago, Paulo e Barnabé foram até esses apóstolos para que eles recebessem, né, eles fossem referendados pelos apóstolos para que pudesse ministrar aos gentios. Então ele está falando, enquanto eles foram para a circuncisão, ou seja, eles foram ministrar os judeus, nós fomos para os gentios. Então você perceba que Paulo está constatando que Pedro está numa condição de amadurecimento muito, mas muito profunda, muito além daquilo que era o Pedro do tempo de Jesus, ainda conversando com Jesus. Mas mesmo nesse momento, veja só o que acontece no versículo 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Agora, olha o versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Então você perceba que mesmo nesse momento, Pedro ainda carecia de crescimento. Pedro ainda carecia de uma consistência, de uma constância. Porque só para você lembrar da história, quando Pedro foi para Antioquia, né? E falar em Antioquia significa a grande sinagoga de Antioquia, Pedro ele ficou meio em cima do muro a respeito do povo gentílico. Por quê? Porque ele estava diante de um público judeu, ou hoje nós chamamos, né, de judeus messiânicos. Então, quando Paulo viu aquilo e percebeu que Pedro estava sendo politicamente correto, a Bíblia fala que Paulo resistiu-lhe face a face, ou seja, é como se Paulo tivesse dado um tapa em Pedro, falando, ô Pedro, acorda. Porque diz o quê? Porque se tornara repreensível. Era já o Pedro, o grande Pedro, o apóstolo Pedro, o líder da igreja, o líder dos apóstolos, o líder que era um homem amadurecido, já, né, de uma quilometragem muito grande em relação às coisas de Deus, mas mesmo assim ele havia se tornado repreensível. Então perceba que eu estou usando, e é por isso que eu falei antes para você, que o personagem de Pedro é muito importante para nós, porque fala da gente. Então você perceba que mesmo nesse momento, Paulo precisou dar uma sacudidela em Pedro para que Pedro entendesse que ele não poderia ter dois discursos,
que ele não poderia ser, nesse sentido, politicamente correto, mas ele precisava entender que ele precisava apoiar o ministério de Paulo, porque Paulo estava falando ao povo gentílico, e já havia todo um conflito por causa disso. E Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora olha só o versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Então nós somos levados, de uma maneira até sincera, mas de uma maneira errada, a nos avaliarmos sempre com nível acima. Então a gente quando avalia a gente mesmo, a gente tem muita misericórdia com a gente. Mas nem sempre isso é saudável. Eu preciso aprender a me avaliar. Não me avaliar para me bater no peito e me flagelar, me autoflagelar. Eu sou pior, não sei do que, eu sou desprezível, não. Mas é para eu colocar essas minhas fragilidades, essas minhas fraquezas diante do Senhor, exatamente para que o Espírito Santo trabalhe em mim. E você perceba quando Jesus fala para Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, Jesus não está falando isso, como diz o livro de Isaías, né? Pisotear a cana quebrada. Não, Deus não quer, Jesus não quer pisotear a cana quebrada, não. O que Jesus está fazendo é alertando a Pedro para que Pedro possa se desenvolver. É por isso que eu fiz uma pergunta ontem, em um dos textos que eu coloquei na internet, né? Eu coloquei assim, por que Jesus, mesmo sabendo que Pedro negaria, por que Jesus não impediu esse constrangimento? Por que Jesus permitiu doer em Pedro? Porque estava fazendo parte do desenvolvimento de Pedro. Porque estava fazendo parte do amadurecimento de Pedro. Jesus não estava fazendo isso para destruir Pedro, não, para que Pedro crescesse. Dizem aí os ditados antigos, né, um deles, a respeito desse assunto, que aquilo que não me destrói, me capacita. Que aquilo que não me destrói, me faz ser mais forte. É exatamente o que aconteceu com Pedro nesse momento. Pedro não estava ali, ou Jesus não estava ali para forçar a ferida, para machucar. Ai, Deus, olha como Deus é. Não. Mas Jesus estava alertando Pedro para que Pedro pudesse crescer, amadurecer naquilo que seria a sua incumbência, o seu ministério. Pedro se autodenomina depois, né, um presbítero, ou seja, um ancião. Para alguém se autodenominar ancião, não é porque é velho, não, mas é porque é amadurecido. É por isso que eu falei ontem para você que uma das frases mais bonitas, que creio eu, tem nas epístolas de Pedro, ele fala algumas vezes, sede sóbrios, ou seja, sedes amadurecidos, em outras palavras. Seja adulto, seja uma pessoa coerente, de bom senso, amadurecida, vivida no sentido de angariar para si experiências de edificação, mesmo que naqueles momentos, naquelas circunstâncias, não foi bem assim. A gente ficou triste, angustiado. Mas passando isso, então veja só o que diz Mateus capítulo 26, versículo 69 em diante. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, não conheço tal homem.
Logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Então, a Bíblia diz aqui que começou a praguejar. Eu vou até falar para você que alguns ministram essa palavra. Praguejar no grego significa falar em impropérios, né? Praguejar, em outras palavras, significa falar palavras chulas, ou seja, né, para o bom entendedor, falar palavrões. Quando as pessoas pregam, aí eu já não concordo com essa interpretação. Agora eu estou colocando a minha posição, eu não concordo. Que fala que Pedro fala em relação a Jesus palavrões, tipo assim, para poder confirmar, né, que ele não conhecia Jesus, ele começa a xingar Jesus. Obviamente, ele pragueja, e isso significa no grego falar impropérios, falar palavrões, mas eu creio que é menos. Eu creio que é igual jogador de futebol. Sabe quando a gente assiste uma partida de futebol e o juiz apita que aquele jogador cometeu uma falta, deu uma entrada mais dura no adversário, né? E o jogador até levanta a mão assim e começa a falar um monte de palavrão, um monte de palavrões e tal, aquilo tudo. Na maioria das vezes, o jogador não está falando palavrão em relação ao juiz. O jogador está falando palavrão como quem está reclamando consigo mesmo. Ele está se autorrecriminando. Então ele fala palavrão, jovem, né? Claro, todo jogador de futebol é muito jovem. Então é aquele ímpeto, né? Aquela maneira, desculpe, um tanto quanto atropelada de ser, porque é do jovem, né? Tanto é que você percebe, e muitos que assistem de longe falam: esse juiz é um banana, não faz nada, tal, xingou. Não é porque ele está xingando o juiz, ele está xingando aquele momento, né? Agora, como se eu estivesse entendendo de xingamento, né? Eu pessoalmente não gosto, eu não falo palavras assim. Tem gente que fala e acha que faz parte do seu vocabulário. Respeito, nada contra. Mas eu estou falando do jogador de futebol. Então o jogador de futebol age dessa maneira. Então eu creio que Pedro tenha falado de uma maneira a reclamar consigo mesmo, a reclamar com a pessoa, ou até mesmo xingar a pessoa, mas não xingar a Jesus. Eu acho que as pessoas exageram na interpretação, né? Aí é a minha opinião. Quando você vai para Marcos, capítulo 14, do versículo 66 e diante, é o texto paralelo, eu não vou ler todo, mas diz assim, no versículo 72, e logo cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E, caindo em si, desatou a chorar. Marcos é o único que diz caindo em si. Exatamente o que acontece com o filho pródigo, né? Lucas capítulo 15. Caindo em si. Então, Pedro cai em si. O canto do galo, para Pedro, era um sinal de Deus, não para destruição, mas que Pedro fosse exortado pelo Espírito Santo. Que Pedro levasse, amorosamente falando, um puxão de orelha de Deus. Por quê? Porque Pedro se sentia todo. Não vai acontecer. Quando Jesus fala, né, lá em Mateus 16, olha, importa que eu vá, importa que eu seja entregue, importa que eu morra. E aí Pedro jamais chamou Jesus de canto e deu uma exortada em Jesus. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás. É lógico que Jesus não está repreendendo a Pedro, mas Jesus está falando contra Satanás, que está tentando, né, trabalhar o sentimento em Pedro, exatamente o sentimento, desculpe o termo, de uma certa soberba. Eu sou,
eu consigo. Tanto é verdade, não vai dar tempo mais de ler, tanto é verdade, que quando a gente leu agora há pouco, né, esses dias a gente leu, que quando chega no momento da ceia, e o Senhor falou assim, olha, vocês vão me negar. Eu acho que eu vou até ler aqui, espera aí, deixa eu pegar aqui, Mateus 26, diz aqui, Mateus 26, versículo 20, veja só. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu, que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Agora, quando a gente vai para João 13, veja só para você lembrar do texto que a gente leu esses dias, João 13, versículo 21. Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Versículo 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço do pão molhado. Tomou, pois, um pedaço do pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então perceba a quantas andavam, né, o nível de confiança de Pedro em si próprio. Pedro fala para João, pergunta quem é. Em outras palavras, só para você lembrar do texto. Em outras palavras, Pedro faz o seguinte, ô João, eu estou garantido, você também. Pergunta a quem ele se refere. Enquanto todos os discípulos falavam em Mateus, acaso sou eu? O outro falava, acaso sou eu? Ou seja, há uma oscilação. Eu posso vir a errar. Eu posso vir a falhar. Sou eu? Então, se você olhar, perceber bem, estamos falando de Pedro, mas se você olhar bem o ambiente, o que os discípulos estão falando? Vamos entender com bons olhos, né? Vamos enxergar com bons olhos. O que os discípulos estão falando? Acaso sou eu? Ou seja, poxa, Senhor, eu não quero. Acaso sou eu? Senhor, puxa vida, será que sou eu? Ou seja, né, pessoas mais coerentes, conscientes da sua limitação. Pedro não. Pedro chega para João, você que é assim com o mestre, você que é bem amigo do mestre, vai pertinho dele e pergunta quem será. Então Pedro já sabia que não era ele. E sabia, claro, que não era João também. Então, veja que João tem uma avaliação de Pedro correta, porque realmente João foi até o fim. João é o único discípulo que participou de todos os ambientes. Ele foi chamado e convocado por Jesus, ele participou da primeira ministração de Jesus, ele andou durante todo o ministério de Jesus, ele acompanhou, né, todo o flagelo de Jesus, ele esteve diante da cruz do Calvário. João participou de todos os ambientes. Realmente Pedro acreditava que não seria João e realmente não foi João. Pelo contrário, João foi o único. Mas Pedro achava que ele também não ia. Pedro estava se autoavaliando de uma maneira incorreta, num nível acima daquilo que ele poderia oferecer. Então, quando eu falo de Pedro, e ontem eu falei para você várias vezes, e volto a repetir, Pedro é assim, é um laboratório maravilhoso do ser humano, para a gente enxergar todas as coisas. E Pedro tem essa instrumentalidade. E só para terminar, e eu quero terminar
com essa passagem que eu acho muito importante para nós que estamos pensando a respeito de Pedro, né? E tem vários textos que eu anotei, mas não vai dar tempo. Então eu vou ler essa passagem porque é exatamente aquilo que Pedro ele representa em tudo que nós entendemos na palavra do Senhor. Em João capítulo 21, diz assim, João capítulo 21, versículo 15. Eu pus tanta passagem no computador que eu não estou achando a passagem no computador. João capítulo 21, versículo 15 diz assim, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Versículo 17. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e o outro te cingirá e te levará para onde não queres. Então, agora que você lembrou do texto, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes. Dizem todos os pregadores, quando falam sobre esse texto, que ele pergunta 3 vezes, exatamente porque foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus, como se fosse uma cura interior, né? Tá aqui a pastora Mara, então é como se fosse uma cura interior, é que a pastora ministra de cura interior e libertação. Então, foi uma cura interior? Foi, com certeza. Mas quando você vai para o grego, agora pensando de uma maneira mais didática, quando Jesus pergunta, no grego, não é no português, mas no grego, ele pergunta assim, Pedro, você me ama? Desculpe eu aportuguesar tudo, né? Que vem da palavra ágape, amor sacrificial, amor acima dos outros amores. O amor de Deuteronômio capítulo 6, capítulo 5, quando fala amar a Deus sobre todas as coisas, de todo sentimento, de toda a alma, com todas as forças, amar a Deus, né? Então é o que Jesus está perguntando para Pedro. Pedro, você me ama agapau? Ou seja, né, amor ágape? E ele responde, eu te amo, Jesus, filéu. Ou seja, eu te amo, filéu. Eu não te amo agapau, mas eu te amo filéu. E aí Jesus pergunta de novo, na segunda vez, Pedro, você me ama agapau? E ele diz, eu te amo filéu. Ou seja, eu te amo no nível abaixo. Eu te amo como meu maior amigo. Eu te amo como se fosse da minha própria carne. Mas eu não te amo o amor ágape. Esse amor acima. E aí Jesus pergunta pela terceira vez, você me ama, agapau? E a Bíblia fala que Pedro se entristece exatamente por causa disso. Porque Pedro já havia passado em experiências amargas para ele próprio. Ele havia chorado copiosamente quando ele negou a Jesus e o galo cantou. Ele não incorreria mais no erro de falar algo que ele não era, de falar algo que ele não estava conseguindo alcançar. Ele foi muito sincero. E mesmo assim, com toda a sua sinceridade, com todo o seu limite, Jesus fala para Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, mesmo você avaliando, se autoavaliando agora,
de uma maneira completamente equilibrada, mesmo assim, eu quero que você apacente aqueles a quem eu amo, agapau. Mesmo assim, eu quero que você seja meu instrumento para amar e apacentar as minhas ovelhas, que eu amo, agapau. Mesmo você me amando, filéu. Então, essa palavra ela é maravilhosa, porque ela diz respeito a mim e a você, que com todos os nossos limites e com toda a nossa compreensão, esquadrinhando o nosso coração, sabedores de quão frágeis, limitados e pequenos somos, mas que, quando colocados isso diante do Senhor, o Senhor ainda assim não vai perder de vista nosso ministério, nosso chamado. Pelo contrário, mesmo sabendo quem somos, Ele ainda continuará a investir. Então, em outras palavras, Pedro, eu vou continuar investindo em você. Fica tranquilo, eu te conheço. Mas, Senhor, eu não estou te amando agapau, eu estou te amando filéu. Não tem problema, Pedro. Vai em frente. Né? É como eu sempre falo, né? Vai nessa tua força, né? Como Deus fala para Gideão, vai nessa tua força, Pedro. Que bom que você está tendo agora um discernimento equilibrado, responsável de quem você é. É só isso que eu quero. Continua no teu ministério. Porque aí ele diz assim: em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde queres. Quando fala isso, todas as pessoas entendem, e eu também entendo dessa maneira, nada errado, pensar que ele vai envelhecer e quando estiver bem mais idoso vai morrer e tal. E nós conhecemos, sabemos como a tradição diz que Pedro morre crucificado de cabeça para baixo e tal. Mas eu entendo também de maneira mais espiritual, como uma revelação que é o seguinte: Pedro, agora você está andando por você. Vai chegar um momento que o Espírito Santo vai te carregar. O Espírito Santo, você terá uma sensibilidade na tua compreensão para ouvir a voz do Espírito Santo. E ele vai te levar, até mesmo aonde você não queira, mas ele vai te levar. E você vai. Que é exatamente vamos chamar assim, o nível mais maravilhoso e perfeito de um servo de Deus. Quando ele consegue ouvir plenamente a voz do Espírito Santo e ser dirigido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo levá-lo pela mão. Esse é o Pedro. Esse é o apóstolo Pedro, que é como eu e como você, sujeito a todas as paixões, intempéries, enfiando os pés pelas mãos, errando, falhando, mas sinceramente, querendo servir ao Senhor em espírito e em verdade, aumentando, né, o nível, aumentando a régua, aumentando o nível de amor, para que seja o amor ao Deus Todo-Poderoso, um amor sacrificial, que não encontra nenhuma referência próxima disso, mas que se derrama cada dia diante do seu altar. Amém? Vamos orar, colocar tudo isso diante do Senhor. Glória a Deus. O Ricardo que está aqui, pastora Mara, a Gisele também. Gisele, Deus abençoe, Gisele, um beijo para você, para toda a tua casa e tua família. Ricardo também, né, meu grande amigo Ricardo, tantos anos atrás, que Deus te abençoe, Ricardo, pastora Mara também, Bispo Antônio, todos que estão aqui, todos que eu já cumprimentei no início. Vamos orar, colocar diante da presença, do poder e do mover do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez a tua palavra fala ao nosso coração, mais uma vez a tua palavra nos ministra, tocando muitas vezes até mesmo nas nossas feridas, nos exortando, nos levando a Deus uma consciência de quem somos, como estamos, mas que a plenitude, a presença e o mover do Senhor se derrame e possa nos fortalecer, nos forjar, nos preparar, nos acrescer da tua presença, da tua glória, do teu mover, em nome de Jesus. Por isso derrama-te, ó Deus, sobre cada um de nós, sobre a Mara, a Gisele, o Ricardo,
todos que estão aqui, Bispo Antônio, Eva, Carlos, João, Roseli e também a Amanda. Deus abençoe o Bispo Antônio e toda a família, a presença, o poder, a plenitude do Senhor. Senhor, nós te clamamos pelos nossos amados, nossos queridos, nossas famílias, que queremos, que desejamos que estejam bem, ó Deus, aqueles a quem amamos, os nossos mais próximos, a tua presença, a tua glória, o teu poder, o teu mover, se derrame, nossos idosos, nossos avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras, a presença, o poder, o mover, derrama-te, cura, ó Deus, aqueles que estão passando pela pandemia, Senhor, fortalece, traz da tua resistência orgânica, diagnósticos, situações de taxas alteradas. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalece-nos no físico, mas também no nosso sentimento, no nosso emocional. Derrama-te com a tua graça. E como Pedro foi trabalhado pelo Senhor, Senhor, nós desejamos ser trabalhados pelo Senhor, no nosso físico, no nosso organismo, mas também na nossa mente, no nosso emocional, para que sejamos amadurecidos no Senhor, forjados no Senhor, impregnados do teu Santo Espírito, batizados com o teu fogo santo, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre o nosso país, o nosso Brasil. Senhor, tem misericórdia. Cada dia é uma história, é uma situação, é um conflito de narrativas, uma série de coisas. Senhor, vem com a tua graça, move-te, perdoa-nos, toca na nossa nação com o teu amor, com a tua misericórdia, com a tua compaixão, quebra a maldição, perdoa-nos no nosso pecado e nós te louvaremos sempre e daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória, e que nós aqui tenhamos uma sexta-feira maravilhosa, de conquistas, realizações, vitórias, boas notícias, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, porque, ó Deus, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador, é aquele que nos quer bem, e é aquele que faz o bem para nós e que deseja se manifestar a cada dia. E nós nos rendemos aos teus pés e nós queremos sim, desejamos que o Senhor seja sempre a nossa inspiração, a nossa sabedoria, o nosso entendimento, o nosso discernimento. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, fica na paz do Senhor, uma sexta-feira inesquecível, memorável, até amanhã, sábado, às 10 horas da manhã. Um beijo, tchau, tchau.